Olá meus irmãos, vamos aqui, né, para mais um devocional aqui no canal. Espero que vocês todos estejam bem na presença do Senhor. O tema do devocional hoje é Deus cuida dos desamparados, não é isso? Vamos primeiro para o versículo que está em Isaías capítulo 25, versículo 4 e 5, que fala: tem sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Quando o sopro dos cruéis, e como a tempestade contra um muro, e como o calor do deserto, tu silencias os bramidos dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem, assim a canção dos temíveis emudecidas. Dos temíveis e emudecidas. Então, meus irmãos, vamos explicar um pouquinho sobre o que eu falei agora, né? Eu vou explicar, depois eu volto aqui a falar sobre o versículo aqui, né? Eu vou falar de novo o versículo, né? Às vezes a pessoa não entendeu, né, o versículo. Mas, olha, vivemos em um mundo em que vigora a lei dos mais fortes. Os mais fracos são marginalizados, afastados e esquecidos. Mas Deus vai na contramão do mundo e ampara os mais necessitados. A força de Deus é vista em contraste em seres tão frágeis e dependentes como nós, e o seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. O cuidado e o amor do Pai Celestial se estende e alcança o mais esquecido dos homens. Meus irmãos, esse final é o cuidado e o amor do Pai Celestial se estende e alcança o mais esquecido dos homens. Meus irmãos, geralmente a pessoa que tem condição e a pessoa que não tem condição, aquele que tem condição, quando vê aquela pessoa sem condição, ela não quer nem saber daquela outra, entendeu? Porque ela não tem condição, entendeu? Aí a pessoa se afasta. É nesse momento, meus irmãos, que os irmãos têm que se unir. Aquela que tem condição e aquela pessoa que não tem condição tem que se unir. E o que tem condição e ajudar aquela que não tem condição, entendeu? Porque o jogo pode virar. Às vezes aquela pessoa que não tem condição um dia vai ter condição, e aquela pessoa que tem condição às vezes não vai, um dia pode não ter condição, e o que acontece? Aquela outra pessoa que ele ajudou antes, aquela outra pessoa vai ajudar ele depois, entendeu? Eu não sei se vocês entenderam, mas é bem assim. Eu vou fazer aqui um exemplo. Eu tenho condição, eu vou botar aqui uma pessoa imaginária aqui, né? Aqui não tem condição. Eu chego para essa pessoa, né, e eu ajudo ela, entendeu? Porque ela tá precisando. Pronto. Porque eu não sei, né? Lá na frente vai que eu não tenho condição de comprar o que eu quero e essa outra pessoa tem a condição, que a pessoa que você ajudou, ela vai vir te ajudar, entendeu, meus irmãos? Então é assim que gira, né? Tem que ser assim, meus irmãos, né? Tem que um se unir ao outro, né? E muitas vezes nós vê o que, né? Vê que os homens se afastam dos irmãos porque aquela pessoa não tem condição, entendeu? Então não é assim, né? Sempre os que têm condição, né, se afasta, né, daqueles que não têm condição. Sempre é assim, né, meus irmãos? É complicado. Não todos, mas tem muitos que se afastam, né? E era nesse momento que deve se unir, né, os dois, porque ninguém sabe, né, o dia da manhã. Às vezes a pessoa que tem condição passa a não ter condição e aquela que não tinha condição passa a ter condição, né? E aí a pessoa que tinha condição e agora não tem condição vai precisar daquela outra. Então reparem como é, meus irmãos, né? Então por isso que nós temos que pensar. Eu espero que vocês tenham entendido, né, do jeito que eu expliquei. Mas se vocês não entenderam, pode deixar no comentário que eu vou explicar a vocês, meus irmãos. Eu não sei se vocês entenderam. Então creia e receba a graça de Deus, né? Eu falo aqui os negócios aqui, né? São 6 passos, né, para você crer e receber a graça de Deus. A primeira coisa é você orar, meus irmãos. Ore e apresente a Deus a sua situação. Ele se importa com você. Orar, meus irmãos, você pode orar a qualquer hora do dia. O Senhor está disposto a te ouvir. Pode ter certeza. Segundo,
confie e caminhe com o Senhor. Leia a Bíblia diariamente e procurar conhecer mais a Deus e os planos dele para a sua vida. Então, examinar a Bíblia, né, diariamente, todos os dias. Estava examinando na estante. E eu disse, não, peraí, eu vou gravar o vídeo logo, né? Então eu tô gravando aqui o devocional agora de manhã, mas só vai sair às 3 horas da tarde, viu, meus irmãos? Então eu estava examinando a Bíblia, eu disse, vou aqui já fazer logo o devocional para meus irmãos, né? 3 horas da tarde vai sair, viu, meus irmãos? Então é bom que vocês ativem o sininho, deixem o like, se inscreva aí, que já tá saindo, viu? Já dá umas 3 horas da tarde. Busque ajuda, né? Busque ajuda. A provisão e socorro de Deus pode vir de muitas formas em sua vida, né? Tem outro também, não se desespere, quando tudo parecer estar perdido, vá ao encontro do Salvador Jesus. Seja grato, apesar de ser pouco, seja agradecido pelo que você tem, né? A Bíblia ensina a nós, né? A Bíblia ensina-nos a não reclamar e dar graças em tudo. Então seja grato, meus irmãos, né? Seja grato por que você tem na sua vida. Muitos nem agradecem a Deus, né? Então seja grato pelo que você tem. E por último, para nós fechar esse vídeo, né? Ame o necessitado. É como eu falei do exemplo, viu? O exemplo é como aquele exemplo que eu falei, né? Talvez você hoje tenha o suficiente, para compartilhar. Como cristão, precisamos estar atentos à necessidade dos outros, né? Como cristão, precisamos estar atentos às necessidades dos outros, né? Então, é como falei, meus irmãos, do exemplo, né? Você tem condição e tem um irmão que não tem condição, que está com você, e você se afasta dele, né? Porque ele não tem condição, você está errado. É nesse momento que o seu irmão está sem condição, que você que tem condição, tem que chegar mais próximo dele, né? E ajudar ele, entendeu? Então, é isso, meus irmãos. O devocional de hoje, o tema é Deus cuida dos desamparados. É isso. Deus abençoe cada um de vocês. E um abraço e até o próximo vídeo.